Olá, muito bom dia. Hoje, 13 de setembro, quinta-feira, estamos iniciando o plantão Jornal do Comércio, Amazon Play TV Digital e Rádio Baré Ondas Tropicais, diretamente aqui dos estúdios da Rádio Baré, aqui no complexo do Jornal do Comércio. Hoje é uma véspera de sexta-feira, só que o dia 13 é hoje, quinta-feira, né? Então não precisamos ter aquelas preocupações naturais que normalmente as pessoas têm quando a sexta cai num dia 13. Então, eu vou começar o plantão de hoje recebendo aqui mais um articulista do Jornal do Comércio, que veio com um artigo que está publicado hoje nas páginas do JC, que é justamente o Orígenes Martins, que todo mundo conhece, a história, a família, voltada sempre para a educação no estado do Amazonas. E como ele mesmo diz, eu fui o único que fiquei nas salas de aula e converso com os alunos diariamente, ouço muitas coisas boas, mas também escuto cada barbaridade pelo sistema de educação que hoje é implantado neste país. Recentemente, por um governo que faz de tudo para querer voltar ao poder. E ele traz aqui um artigo hiper interessante, contemporâneo, que é justamente, tem o nome de Facada na Democracia. Bom dia, Orígenes, prazer tê-lo de novo aqui comigo. Bom dia, Oswaldo, bom dia a todos os espectadores do Plantão JC. Estamos aqui mais uma vez, né, satisfeitos por participar do programa e participar também, ter essa oportunidade de conversar sobre assuntos atuais com todos, né? Porque acho que a função da gente também é essa, né? Justamente, Ulisses. Você tem o artigo aí, Bia, por favor? Facada na Democracia, por gentileza, nós daqui tem duas pessoas com mais de 60 sentadas do lado de cá, então você precisa dar uma melhorada aí para que a gente possa aí, é isso. Então está aí a foto do Orígenes, o título do artigo dele, que está no caderno de opinião do seu Jornal do Comércio, que há 114 anos presta relevantes serviços à sociedade amazonense. Orígenes, eu li o artigo e, como sempre, né, eu concordo de cabo a rabo tudo aquilo que você colocou aí no papel. Então eu queria que você desse uma síntese do que você colocou aí. Não vamos contar tudo, porque as pessoas têm que ler isso no jornal, não é isso? Mas, uma forma geral, até que ponto a faca entrou na democracia? Bem, Oswaldo, a minha preocupação no momento de escrever esse artigo foi, logicamente, pensando nesse ato que aconteceu do atentado contra o candidato à presidência do Jair Bolsonaro, mas uma coisa que já estava inclusive falada de várias formas e já vinha sendo falado de várias maneiras, porém eu aproveitei para analisar de outro ângulo. O primeiro que o momento em que nós vivemos, onde nós temos aí uma campanha eleitoral, uma campanha à presidência, uma campanha a deputado federal, senador, etc. E numa atitude e num ambiente completamente, na minha opinião, completamente fora dos padrões que seriam os padrões ideais, pelo menos, ou adequados para um país do porte do Brasil. Nós temos uma sociedade hoje totalmente alienada em termos políticos, nós temos um sistema quebrado, onde se fala em democracia, mas um sistema com 34 partidos, você há de convir que a gente não pode chamar de democracia. É um balcão de negócio. Balcão de negócio mesmo. E o povo em si, ele
está meio que alienado, ele não sabe nem quem votar. Ficaram aí pré-candidatos até a véspera da eleição, partidos fazendo coligações por motivos os mais diversos, menos o motivo ideológico. E no momento em que ocorre um atentado desse porte, exatamente no candidato que estava em primeiro lugar nas pesquisas, pelo menos até aquele momento, você há de convir que esse sistema fica completamente, já estava estragado, fica mais estragado ainda, e você fica se perguntando o que vai ser feito. Como é que vai ficar um sistema que já está tão quebrado e leva uma facada dessa? Eu acho que a facada muito maior nesse caso, por isso o título, foi nesse sistema onde as pessoas que deveriam estar discutindo o momento, discutindo como vai ficar o nosso país, quem pode resolver o problema do nosso país, não pessoas, e sim grupos, ideias. E na verdade a gente está aí buscando salvadores da pátria, milagres ou coisa parecida. Então eu acho que a nossa democracia realmente que estava precisando de uma ajustada, ela realmente levou uma facada bem grande, porque agora ficou a discussão agora vai melhorar, não vai melhorar. Por quê? Por causa da facada? Por causa do atentado? Então o que vale mais é uma situação dessa, ou são ideias realmente que valem a pena? E uma coisa que me chamou a atenção, Origem, foram as coisas que eu comecei a ler nas redes sociais sobre a opinião de pessoas, né? Então, por exemplo, cheguei a ler que aquilo foi uma farsa montada, porque não vira o sangue. Cheguei a ler que tudo isso poderia transformar o país numa guerra civil, na intervenção militar. Quer dizer, a utilização da mídia social, ela também tem esse lado negativo, né? Que permite que as pessoas, e na maioria das vezes aqueles que comparecem plantando fakes ou coisas, são pseudônimos, não são, as pessoas não se identificam como deveriam se identificar, mas eles esquecem que hoje a tecnologia pode alcançar qualquer braço, pode chegar neles, inclusive. E essa forma que foi colocado na mídia social deixou assim, eu fiquei assim muito preocupado com o final disso, o que poderia nos levar a isso. Você concorda com isso? Com certeza, Oswaldo. A mídia social, ela tem os aspectos negativos e também tem os positivos, porque ao mesmo tempo em que as pessoas colocam suas opiniões das maneiras mais absurdas possíveis, mas também a gente pode analisar e comparando com essa alienação que está acontecendo dentro do aspecto social e político da nossa sociedade, a gente vê exatamente esse aspecto que aconteceu na nossa sociedade, de uma total, digamos assim, lavagem cerebral que ocorreu na nossa sociedade, nessa geração atual, em relação à política. As pessoas deixaram de fazer uma análise crítica do ponto de vista racional em relação às questões sérias e reais do que acontece no nosso país, do que é necessário para o país. Afinal de contas, nós temos aí problemas de ordem social, econômica e política que afetam a todos. E as pessoas às vezes deixam passar isso, até problemas que afetam a si mesmo, para defender ideias de uma maneira radical, de uma maneira assim assustadoramente radical, e que vão contra a sua própria forma de viver. Pessoas que defendem ideias de outras pessoas, de ídolos que eles criam, e que na verdade vão contra a sua própria existência. Então a gente vê essa lavagem cerebral que foi feita e que alienou toda uma geração, que realmente nos deixa, pelo menos no meu caso, me deixa bastante assustado com isso. Anteontem, eu e o Origens estávamos conversando aqui antes do programa, e ele assistiu, como eu também assisti, eu sei que muita gente assistiu,
a entrevista do jornalista Antônio Brito ao programa do Bial, acho que foi anteontem à noite que passou isso, né? E a gente que tem esses cabelos brancos, a gente viveu assim situações nesse país e que essa recordação mexe com a emoção da gente. E o jornalista Antônio Brito, que foi o porta-voz durante a enfermidade do presidente eleito Tancredo Neves, que não chegou a assumir em função dessa intercorrência que houve na saúde dele. E o Antônio Brito, naquele momento, foi muito importante a sensatez que ele teve durante todo esse período para ser o porta-voz oficial desse período brasileiro em que nós ficamos, eu acho que de um mês, mais ou menos, 30 dias, na origem, mais ou menos. Por aí. Por aí, entre a primeira internação até a descoberta do diagnóstico, toda a tentativa que foi feita para salvar a vida do Tancredo Neves, que foi o primeiro presidente eleito após o regime militar. E eu cheguei até às lágrimas anteontem, quando o Bial mostrou o momento em que o Antônio Brito leu o comunicado oficial do falecimento do Tancredo Neves. E naquele momento, o Brasil foi tomado assim, tanto pela eleição, né, o povo saiu às ruas, e a comoção que tomou conta do Brasil com o falecimento do Tancredo Neves. E é isso que você acabou de colocar aqui nessa sua análise, que o Brasil deixou de ser solidário, né? As pessoas hoje, o sentimento de emoção parece que está guardado a 7 chaves no coração das pessoas. E veja, Oswaldo, eu assistindo aquele programa, né? Assim como você se emocionou, né? Assim como você se emocionou com a carta, um dos momentos que me deixou bastante emocionado também foi a comoção que tomou conta da população do país, com todos os níveis de idade, inclusive os jovens, se emocionando com aquele aviso que foi dado, né? Temos presidente. E naquele momento nós estava sendo eleito um presidente por uma eleição indireta. Nós estávamos saindo de um período militar, de um período de ditadura. Não tinha se conseguido, estava se lutando, na verdade, inicialmente por uma eleição direta, tinha havido uma briga, aquela coisa, só tinha se conseguido a eleição indireta, mas de qualquer forma aquilo foi considerado uma vitória do povo, e o povo foi para a rua comemorar em todos os níveis, inclusive o Cazuza, foi mostrada justamente a atitude do Cazuza naquele no show dele, né? Onde ele tomou a atitude de imediato ali, de fazer a declaração e fazer não fazia parte uma intervenção, do script, né? Exato. E mostra exatamente a gente fazendo a comparação do povo naquela época, os jovens naquela época. E hoje você vê, na véspera de uma eleição, a geração apática. Dilacerada por interesses de grupos políticos e por interesses pessoais ao mesmo tempo. Como eu cito no artigo, a deteriorização dos 3 poderes, você tem aí o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, onde, embora existam grupos dentro desses 3 poderes tentando resolver e melhorar as coisas, mas existe aqueles que querem manter a sua vontade, manter seus favores, e isso aí realmente traz Hoje, inclusive, né, nós temos aí a posse do mais novo ministro presidente do STF,
Mas, na verdade, é um grupo que criou também já uma espécie de política de atitudes, porque você tem o Bretas lá, você tem o pessoal do Brasil, você tem o pessoal lá do Rio Grande do Sul, e atualmente você vê, como aconteceu ontem, lá em Goiás, a promotoria de Goiás tomando a atitude de fazer uma operação para punir pessoas que tiveram problemas de corrupção. Então, uma atitude de um grupo já criou uma filosofia de trabalho, isso é positivo. Então, você não pode simplesmente aqui atacar ou tirar o mérito de toda uma classe política, que na verdade não é a questão, mas um grupo realmente tem tomado atitudes erradas e que traz essa insegurança, como você falou, isso traz uma coisa negativa muito grande para a nossa economia. A economia brasileira está passando por problemas sérios e cada vez mais, com essa insegurança, afasta os nossos investidores. Esse aumento do dólar, que é uma coisa meio. Alguns dias aqui não tem explicação, mas tem que fazer muito claro. Não tendo segurança, quem é que vai investir no país dele? E você não sabe qual é a atitude do juiz, qual é a atitude do presidente, qual é a atitude do. No momento vem uma lei que desfaz tudo que já estava apertado previamente. Estou conversando aqui com o educador, com o amazonense Orígenes Martins Júnior, ele que coloca toda semana nas páginas do Jornal do Comércio um artigo de livre pensamento dele, que está publicado na edição de hoje, de número 42.624, denominado Facada na Democracia. Realmente um artigo interessante, que eu recomendo a todos que leiam para entender de uma forma muito clara essa situação que hoje nós corremos. Nós temos aí o Jair Bolsonaro, que foi atingido, né, que faz parte aqui da parte central do artigo do Orígenes, passou ontem por mais uma cirurgia. O boletim médico publicado agora pela parte da manhã diz que ele reagiu bem, não está com dor, mas não deixa de ser uma grande cirurgia novamente em menos de uma semana, e isso, o desgaste físico de qualquer ser humano, não importa a idade, sofrer 2 cirurgias do tamanho que ele sofreu, isso pode, de uma certa forma, afastá-lo totalmente desse pleito, quer dizer, ele vai ficar desequilibrado, que a ausência dele, talvez isso venha fazer parte aí para mudar talvez até resultados. E isso é preocupante. Hoje no JC nós estamos aqui na primeira página, o partido PRTB, o qual o general Mourão é afiliado, que é o candidato a vice, está solicitando a participação junto ao TSE para que ele substitua o Jair Bolsonaro durante esse período, né, para que ele possa participar dos debates e da campanha de uma forma, em função desse incidente, porque ele realmente, o Jair, não tem condição física para participar. Totalmente diferente da situação do ex-candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que está impedido por lei, né, pelo fato da ficha suja, ele está enquadrado, está preso, então ele não pode fazer uma campanha, obviamente. Isso já foi solucionado com a candidatura do Haddad já como cabeça de chapa do Partido dos Trabalhadores. Qual a sua opinião sobre isso, Orígenes? Chegaram, inclusive, a dizer a alegar que o atentado teria sido um golpe, né? Mas, na verdade, quem está perdendo, quem sai perdendo, no caso, é o próprio Bolsonaro, que ele não vai poder fazer aquele corpo a corpo, porque para o brasileiro, para o eleitor brasileiro, isso vale muito.
dificilmente ele vai poder, do hospital, ficar fazendo declarações, etc. Realmente, a única solução seria colocar o general Mourão, que seria o vice, para substituí-lo. E aquele lado... É uma situação totalmente diferente. Totalmente diferente. Né? E eu acho que não teria por que não permitir, já que o Haddad, mesmo antes de ser resolvido o problema jurídico, o Haddad ficou fazendo a propaganda como vice. E ele se declarava vice. Mas, no caso, eu tenho a impressão que a própria questão do carisma, do Bolsonaro, etc., vai fazer falta nessa campanha. Com certeza. E eu posso dizer isso com toda a propriedade, porque não é o meu candidato, e eu aqui estou defendendo uma ideia, não estou defendendo uma candidatura, porque ele não é o meu candidato a coisa, então eu posso falar com toda tranquilidade, porque eu não estou defendendo uma ideologia, eu não estou defendendo uma candidatura. Então, posso falar sem problema nenhum. Com isenção total. Com isenção total. Pois é. Entendeu? E você pode participar aqui desse nosso bate-papo, porque eu vou pedir um comercial e eu vou voltar com Orígenes, porque hoje, mais uma vez, a Zona Franca foi atacada de forma visceral, esse é o termo, né, pelo grande jornal Folha de São Paulo, que ele não se cansa. Parece que falar da Zona Franca vende mais jornal. Então, eu acho que isso está se tornando comum, né, nas páginas da Folha de São Paulo. Eu estou com um artigo aqui que foi publicado e vou mostrar para os senhores. E eu e Orígenes vamos falar sobre isso, sobre, mais uma vez, a Zona Franca que está sendo atacada. Eu já convidei e amanhã pela manhã eu vou estar recebendo aqui o deputado Paulderney Avelino, que é um grande especialista no modelo Zona Franca de Manaus, e ele vem aqui justamente para a gente debater sobre esse artigo de hoje da Folha de São Paulo. Você pode participar do programa interagindo conosco na página do Facebook da Amazon Play, TV Digital, e como também pelo WhatsApp 98415-2544. Quero aproveitar aqui, as pessoas já estão entrando, estão aqui conosco. Eu quero mandar um abraço para o Amorini Tomás, para a Elizabeth Sabino, e quero mandar um abraço aqui muito especial para uma pessoa que eu estou com muita saudade, que eu não o vejo há tempo. Tivemos oportunidade de trabalharmos juntos no mesmo governo, na época o governador Gilberto Mestrinho, em que ele era o presidente da Imantur. Ele mora em Brasília hoje. Eu quero mandar um abraço para o Charles Belcher, meu amigo, meu irmão, que não vejo há mais de uma década. Fica aqui, muito obrigado por estar acompanhando conosco aqui a história do Amazonas através da Amazon Play TV Digital, Jornal do Comércio. Um abraço, Charles. Qualquer dia desse, vamos tomar aquele café, relembrar os velhos tempos e te ver e dar um abraço pessoal. Eu vou para um comercial, mas antes disso, eu tenho uma mensagem para você. Até já. Não é essa mensagem, essa é depois do comercial, Beatriz. Imob TV traz uma grande oferta para locação na Avenida Grande Circular. São 640 metros quadrados, dividido em 2 pisos, com esse amplo salão no térreo, e na parte superior você também tem um salão para estoque de mercadoria e toda a parte administrativa. Em frente à loja você ainda tem uma faixa de pedestre que facilita o acesso para a loja, localizada de frente o 14º DIP. E ainda uma entrada especial pela rua de trás da Grande Circular, onde você poderá descarregar toda a mercadoria que ficará estocada no seu estabelecimento. Consulte a Malupe, esses telefones ou também por este e-mail. Você fará um grande negócio porque o preço está abaixo do metro quadrado da região. Na infância, aprendemos o que é certo e errado, que água e óleo não se misturam. Já adultos, temos a responsabilidade de cuidar do nosso país. Sabemos que pessoas de bem e corrupção não se misturam. A faxina na política começou.
A grande mudança convoca para esta missão todos os brasileiros de bem, combativos e de coragem. O brasileiro tem sede de mudança. Manaus tem a tradição de receber turistas, assim como o Da Vinci Hotel, com uma localização privilegiada, poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social. O Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel, com uma localização privilegiada, a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social. O Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bom serviço. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Estamos de volta aqui com o plantão Jornal do Comércio, Amazon Play TV Digital, e eu estou conversando aqui com o articulista, o grande amazonense Orígenes Martins Júnior, que hoje escreveu um artigo que está nas páginas do JC. Até convido você a fazer parte da família Jornal do Comércio, através do telefone 2101. Eu pego sempre a Bia de surpresa, né, Bia? Mas está aí, 2101-5500. Esse é o telefone que você pode falar com nossos consultores para se tornar um parceiro do JC, tanto na edição impressa como na edição digital. Você tenha certeza que você não vai se arrepender, porque são 114 anos de história que estão guardadas aqui, inclusive sobre a história do estado do Amazonas, contada nas páginas do JC, esse jornal que entende de economia como ninguém e que traz sempre notícias sobre esse setor, sobre o setor comercial, sobre o setor de negócios,
todos os dias aqui nas páginas do Jornal do Comércio. E por falar em economia, o jornal Folha de São Paulo hoje, ele traz uma matéria de uma página em que a Zona Franca, mais uma vez, é o alvo deles. De uma certa forma, a matéria em si, ela não esconde eu não concordo com a maneira, o foco como esse jornal ele vende a nossa Zona Franca, eu acho totalmente errôneo. Mas a matéria não deixa de ter todas as suas verdades, né? Por tudo aquilo que está acontecendo no polo da Zona Franca de Manaus. Então, eu estou com um artigo aí da própria Folha de São Paulo e eu estou citando a fonte para que os senhores, para quem assina, pode colocar aí, Bia, tá? Isso está hoje nas páginas do jornal. A única coisa que a gente não concorda, né, é que o título da matéria, e o Orígenes vai falar sobre isso, quando ela fala que o modelo Zona Franca é obsoleto, né, então a matéria traz como manchete: obsoleta Zona Franca de Manaus consome 24 bilhões em renúncia fiscal. O polo tem infraestrutura aos pedaços e centro de pesquisa subutilizado. Isso aí é verdade. Agora, deveria vir completado na matéria que Manaus recolhe 13 bilhões de impostos federais por ano e recebe, em contrapartida, apenas um terço desse valor, em torno de 3 bilhões de reais. Então, pode tirar aí, Bia, por favor. Orígenes, qual o seu pensamento e o seu comentário sobre isso? Bem, Jota, agora, analisando do ponto de vista, eu como amazonense e como economista, a Zona Franca, há muito tempo eu venho fazendo críticas à questão da Zona Franca, mas críticas do ponto de vista da forma como a Zona Franca vem sendo tratada. A Zona Franca não se discute a validade e a importância que a Zona Franca sempre teve para nós, e a ideia maravilhosa que teve, e inclusive nesse artigo aí, de uma maneira meio errônea, jogou aí como sendo modelo do governo militar, como de forma assim meio... com uma tipo, certa... meio debochada. Debochada. Não entendem que o fato de ser um governo militar não possa ter feito coisas maravilhosas como fez. E para a Amazônia foi importante. Nós devemos ao governo militar, inclusive, muitas coisas que outros governos civis não tiveram a coragem de fazer. E uma dessas coisas foi exatamente o governo militar, quando o Castelo Branco veio aqui, nos colocou a Zona Franca como alternativa e inclusive deixou aquele desafio. Vocês têm aí a Zona Franca como o grande gatilho para que vocês tenham o desenvolvimento de vocês. Agora, não colocam no artigo deles que o próprio governo federal, inclusive nesses últimos 20 anos, vem podando, vem quebrando uma série de estruturas e uma série de fatores que a própria Constituição nos davam como direito. Entre eles, o fato de que o Amazonas era o único estado da federação que tinha as prerrogativas de isenção fiscal e que foi distribuído para outros estados por favores políticos para poder manter a base parlamentar política, de apoio. Base parlamentar. E no momento que fizeram isso, abrindo para a Bahia, abrindo para o Paraná, inclusive, quebraram uma estrutura que tinha favorecido investimentos e grandes investimentos aqui em Manaus e que favorecia, inclusive, basicamente a indústria de São Paulo. E um dos erros que alguns movimentos políticos fizeram, pegaram a Zona Franca, certos investimentos que foram feitos aqui, foram feitos para favorecer o polo de indústria de São Paulo, que eu acho isso um erro, que foi um desvirtuamento do modelo da Zona Franca, feito
à custa de imposições políticas. Então, infelizmente, quando falam da Zona Franca, tem coisas aí que eles falam corretamente, o fato da superpopulação, mas a superpopulação não é uma questão de Manaus, é uma questão do Brasil. Praticamente todas as capitais brasileiras tiveram um inchaço populacional causado por uma questão social e política do nosso país. Eu acrescento, e querer colocar isso como questão erro do nosso Estado, meu amigo. Eu faço até questão de interferir nesse momento, porque o artigo diz que na década de 70, Manaus tinha 330 mil habitantes e que hoje tem 2,5 milhões de São Paulo, de habitantes. É como se isso fosse uma coisa negativa, né? Quanto São Paulo, a capital paulista, tinha em 1970? Qual era a população? Quais eram os habitantes e quanto tem hoje? Né? Esqueceram de colocar isso no artigo. Até porque o direito de crescer e desenvolver é um direito de todos, e um direito de todos os estados federativos, inclusive o estado do Amazonas e a sua capital, Manaus. Desculpa, mas eu tinha que fazer esse adendo. Não, mas você falou exatamente o correto. Não se pode falar de um fato como esse como se fosse um mal, como se fosse uma chaga daqui da nossa região. Outra coisa, a Zona Franca, que trouxe esse aumento da população, foi uma solução criada pelo governo, inclusive, para que mantivesse pessoas aqui na região norte e não houvesse aquela chuva de pessoas indo para o sul, aumentando mais ainda os problemas, etc. Que outros governos também tiveram modelos para manutenção das pessoas em suas regiões, como o caso do Juscelino quando criou Brasília, para evitar Justamente a migração para São Paulo e Rio. E hoje, inclusive, isso não é analisado de forma correta. Infelizmente, essas análises mal direcionadas ou direcionadas de forma até mesmo eu acho que com uma certa maldade, uma certa malícia, infelizmente acontecem, e a Zona Franca de vez em quando sofre dessa maldade, essa malícia na análise quando ela é feita. O que a gente sempre analisa nas mídias vindas lá do sul do país, eles vêm para o Amazonas só para procurar defeitos e não encontrar virtudes. E nós temos muitas virtudes aqui, né, Origem? Isso é uma coisa que realmente me incomoda e eu sei que incomoda muita gente. O Origem que é um inconformado com isso. E, ao mesmo tempo, o artigo ele traz muitas verdades. E isso é fundamental e tem que ser dito, porque tem que se responsabilizar as pessoas que estão fazendo esse tipo de colocação, esse tipo de abordagem, e esses que estão permitindo que o modelo Zona Franca fique da forma como o artigo também coloca. Fala ali, por exemplo, no sucateamento, fala ali, por exemplo, na falta de logística, que nós estamos há 51 anos que existe um modelo Zona Franca e que até hoje não se resolveu ou se aprimorou o problema da logística. Então ele fala ali do porto, do setor do porto. Todos nós sabemos, ou a maioria sabe, qual é o problema do porto. Eu não vou falar aqui agora, e eu acho que o Eurício também não vai querer comentar isso agora, porque eu vou pegar números e o porquê que isso está acontecendo. Realmente, isso foi dito por o diretor de uma grande indústria aqui, que está no artigo, e ele tem total razão. Esse sistema de porto aqui de Manaus é uma vergonha, como diz, parafraseando aquele apresentador nacional, o Boris Casoy, é uma vergonha, simplesmente isso, porque é uma situação vexatória, né? E já que estamos falando de vergonha, eu perguntaria agora para os paulistas, né? Não seria uma vergonha, Oswaldo, a gente citar agora o Porto de Santos? Justamente. Né? O Porto de Santos há quantos anos, que é o principal porto do Brasil, o Brasil mandando soja para o mundo inteiro e, pelo que eu sei, e tenho informações técnicas a respeito disso,
a última vez que o Porto de Santos sofreu uma modificação para transformar os terminais que levavam o minério de ferro para os navios, né? Aquela estrutura para ser transformado para soja, foi feito no governo militar, e a partir daí nenhum governo fez investimentos no Porto de Santos, e nós temos aí o porto nos períodos de embarque da soja, nos períodos totalmente sem estrutura, com os caminhões esperando, com o embarque atrasado, e a gente perdendo dinheiro com o principal porto do Brasil. E aí o camarada vem colocar, jogar com o Porto de Manaus sendo o grande problema. A questão do porto, a questão da infraestrutura, isso é uma questão brasileira, não é uma questão amazonense. Mas aqui no Amazonas a vergonha também se passa, lógico. até pelas denúncias que existem contra o presidente da República, na atuação dele no Porto de Santos. Com certeza absoluta. Se isso resplandecer aqui para o Porto de Manaus, a vergonha e os envolvidos serão outros. Com certeza absoluta. Então, com certeza absoluta. Isso realmente... Mas o diretor da indústria tem total razão. Talvez aqui a coisa apenas seja digamos assim, a coisa resplandece aqui de forma mais... a facada seja maior. Vou usar o meu... A facada seja mais profunda. Esse é o nosso papel, né? A gente não está aqui para esculhambar ninguém, não falar de pessoas, nós estamos aqui para levantar situações. E essa é uma situação que realmente contribui, às vezes, pelo sucateamento do modelo Zona Franca, do polo industrial, porque a logística realmente não mudou nesses 51 anos, continua a mesma coisa, está na mão de poucos, e hoje você tem, num mundo globalizado, onde o tempo é fundamental para o ir e vir, nós continuamos com os mesmos 15 dias, que é o tempo médio que leva um produto que é produzido aqui chegar ao destino do Centro-Sul. Isso há 50 anos atrás era a mesma coisa. Não era não, porque na década de 70, a rodovia BR-319, tão em moda, né, que a gente debate aqui isso há algum tempo, todo dia a gente cobra, a gente fala todo dia, e agora está havendo um choque aí entre candidatos que vão resolver o problema. Eu espero que isso realmente seja resolvido agora na próxima legislatura, para o bem do Amazonas. E aí sim, vai ajudar muito a logística do polo industrial, né, Orígenes? A questão da rodovia é um exemplo disso. Foi construída, inclusive pelo Batalhão do Exército, é fundamental para a Zona Franca de Manaus, é uma reclamação, inclusive, dos nossos industriais, como necessária para esse deslocamento, escoamento da produção, e há quantos anos vem sofrendo uma oposição ao seu asfaltamento, com as alegações mais absurdas do mundo, inclusive em relação ao meio ambiente, já que ela já está aberta, não tem problema de ofender o meio ambiente, é pura e simplesmente uma discussão política idiota, completamente idiota, porque eu não posso usar um outro termo, você me desculpa, mas eu não posso usar outro termo. Mas é esse mesmo. É completamente idiota a discussão de que asfaltar a BR-319 vem trazer desequilíbrio ambiental ou coisa parecida. É totalmente absurdo. É não querer que realmente que a gente vá para frente. Mas esse é um assunto que a gente ainda vai falar até as eleições, vamos falar depois das eleições, e a partir de 1º de janeiro tenho certeza que nós vamos aqui fazer a contagem regressiva. Lá em São Paulo, na Rua Boa Vista, tem um painel lá que é feito pela Associação Comercial de São Paulo, que chama o impostômetro. Então, cada frame de segundo, isso vai aumentando, que é quanto se paga de imposto no Brasil. E nós vamos fazer aqui o 319 quilômetros a partir do dia 1º de janeiro, para saber quem realmente vai comprar essa briga e quem realmente vai resolver o problema. Ontem, inclusive, isso foi assunto de debate numa emissora local, onde todos os candidatos ao governo lá estiveram, como também está havendo uma grande
colocação desse assunto por parte dos candidatos ao Senado da República nas eleições do próximo dia 7 de outubro. Nós estamos chegando ao final e eu queria só, para fechar esse artigo da Folha de São Paulo, eu tenho, ai que saudades que tenho de outrora, né, Origens? Né? Quando nós tínhamos Joaquim Igrejas Lopes, Delírio Guerra de Macedo, Lins, né, que eram superintendentes da SUFRAMA. Quanto orgulho tinham os funcionários da SUFRAMA em falar, eu trabalho na SUFRAMA. Então, a partir do momento em que este órgão serviu e serve para colocar alguém ligado a algum grupo político, está aí. A própria matéria diz que o superintendente da SUFRAMA não recebeu a reportagem desse jornal de circulação nacional para falar sobre o modelo Zona Franca. Ou seja, foi solicitado e não foi atendido. Preciso dizer mais alguma coisa? Precisa, Origem? Com certeza não. Não, né? Esse sucateamento de muita coisa no Brasil está ligado diretamente a essa divisão política de cargos e órgãos, onde você tem tudo nos nossos órgãos, menos a pessoa adequada, a pessoa técnica, e sim interesses meramente comerciais e políticos. Só. Ok. Foi a participação de Orígenes Martins aqui na primeira parte do plantão JC de hoje. Eu vou tomar uma aguinha, vou agradecer a presença do Orígenes. Até a semana que vem, né, Orígenes? Estamos aí, a hora que você me chamar. Pode, já está marcado. A semana que vem é dia do seu artigo, na quinta-feira, né? Espero que você não venha com outra facada, mas que venha com alguma coisa de bom para o nosso país e para o nosso estado, né? E eu estou falando da facada, para quem não estava assistindo, você entrou agora. O título hoje do artigo que está nas páginas do JC é A Facada na Democracia, que Orígenes Martins escreveu com todo o seu saber e fez uma análise bem realista da situação hoje do nosso querido Brasil, que precisa de ordem e progresso. Eu volto daqui a pouco, vou receber aqui a articulista Paula Pedrosa, acompanhada do Salomão Nunes, que a gente vai falar sobre um artigo dela que tem muito a ver com o modelo Zona Franca. Ui, fui demitido? Ela vai explicar sobre isso e depois eu vou falar sobre as manchetes do seu JC. Até já. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel, com uma localização privilegiada, poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social. O Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas,
assim como o Da Vinci Hotel, uma localização privilegiada a poucos metros do maior shopping da cidade, e amplo espaço para eventos empresariais e social. O Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel, com uma localização privilegiada a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social. O Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Imob TV traz uma grande oferta para locação na Avenida Grande Circular. São 640 metros quadrados dividido em 2 pisos, com esse amplo salão no térreo, e na parte superior você também tem um salão para estoque de mercadoria e toda a parte administrativa. Em frente à loja você ainda tem uma faixa de pedestre que facilita o acesso para a loja, localizada de frente o 14º DIP. E ainda uma entrada especial pela rua de trás da Grande Circular, onde você poderá descarregar toda a mercadoria que ficará estocada no seu estabelecimento. Consulte a Malupe, esses telefones ou também por este e-mail. Você fará um grande negócio porque o preço está abaixo do metro quadrado da região. Na infância, aprendemos o que é certo e errado. Que água e óleo não se misturam. Já adultos, temos a responsabilidade de cuidar do nosso país. Sabemos que pessoas de bem e corrupção não se misturam. A faxina na política começou. Já a grande mudança convoca para esta missão todos os brasileiros de bem, combativos e de coragem. O brasileiro tem sede de mudança. Este ano, o seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais transparentes. Eu vou te explicar por quê. Você pode nos ajudar a fazer uma fiscalização da apuração final dos votos. A missão é simples.
fotografar um ou vários boletins de urna às 5 da tarde no dia das eleições. Boletim de urna, ou simplesmente BU, é uma espécie de extrato, um papelzinho como este aqui, com os totais de votos para cada candidato. Os mesários imprimem o BU e colam na porta da sessão eleitoral a partir das 5 da tarde. Você fotografa o BU da sua ou de várias sessões eleitorais com o aplicativo Você Fiscal para Android. Você também pode enviar fotos tiradas com seu celular e máquina fotográfica pelo site www.vocefiscal.org. O Você Fiscal vai reunir a maior quantidade possível de fotos e comparar com os dados publicados pelo TSE. Para saber direitinho como fotografar, clique aqui no link na descrição do vídeo que tem uma explicação bem detalhada. Mas espera! Você sabe por que estamos fazendo essa fiscalização? Meu nome é Diego Aranha, eu sou professor e pesquisador da Unicamp em Segurança Digital e Votação Eletrônica. Em 2012, eu era professor da Universidade de Brasília e participei de testes públicos de segurança da urna eletrônica organizados pelo TSE. A equipe que eu coordenei encontrou a primeira vulnerabilidade na urna em poucos minutos de investigação, mostrando que ela não é tão segura assim. Pois é, os programas que examinamos possuíam vulnerabilidades que não garantiam o sigilo do voto e abriam a possibilidade de manipulação dos resultados. O pior é que o TSE não realizou o teste de segurança este ano, então nem sabemos se os problemas foram resolvidos ou não. Nosso desejo maior é que o sistema fosse livremente auditável pela sociedade, com código aberto e com registro físico do voto verificável por você, eleitor, sem risco para o sigilo e permitindo auditoria e recontagem. Mas como hoje, nem os programas nem os resultados são diretamente auditáveis pela sociedade, decidimos, pelo menos, fiscalizar o que acontece com o nosso voto depois da votação. Com o apoio de mais de 1.000 pessoas que fizeram doações pelo Catarse, conseguimos financiar o aplicativo Você Fiscal. Todas as fotos que nós vamos tirar dos boletins de urna no dia da eleição vão chegar para a equipe do Você Fiscal, que irá processá-las e compará-las com o resultado publicado pelo TSE. Se um BU impresso estiver diferente do eletrônico, conseguimos detectar erro ou fraude na transmissão dos resultados. E com muita gente usando, a gente consegue calcular um resultado independente, que pode identificar distorções no resultado oficial. Vamos também dar uma lição de transparência. Todos os dados serão públicos, todo o código será aberto para que você possa verificar nossa fiscalização. Então, é como eu disse, o seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais transparentes. Espalhe essa ideia, foto do BU às 5 da tarde. Olá, amigos, estamos de volta aqui com o plantão JC, Amazon Play TV Digital e Rádio Baré Ondas Tropicais, hoje no dia 13, quinta-feira, não é sexta-feira, né? E estamos aqui hoje em dose dupla com nossos articulistas. Acabei de falar com o Origens Martins, batemos um papo longo aí, e agora estou recebendo aqui, com todo o respeito, eu sempre brinco, que é o Casal 20, né? Que é justamente a Paula Pedrosa e o Salomão Nunes, que da Pedrosa Consultoria, que são dois headhunters especialistas em colocação, recolocação, análise do mercado de trabalho. Acabamos, inclusive, de falar agora no bloco passado sobre esse artigo que hoje saiu na Folha de São Paulo, falando da Zona Franca de Manaus. Apenas o título que eu não concordo, né, porque aquilo não é uma verdade, mas o resto é uma grande verdade, sim, e poderia estar sendo evitado tudo isso que tem de negativo no nosso polo industrial de Manaus, já que eu estou aqui com esses dois especialistas. Bibi, por favor, Salomão e Paula, bom dia novamente para vocês. Eu peço desculpas, ontem a gente acabou fazendo o programa, mas nós tivemos um problema técnico aqui, e o programa ele não estava com a qualidade que é a nossa marca e que você também, como nosso seguidor e telespectador, tem o total direito, né, de receber as coisas com o padrão de qualidade que nós fazemos. Então, Paula, minhas desculpas, Salomão, minhas desculpas, e obrigado por atender e vir hoje comentar o artigo que saiu publicado ontem nas páginas do JC. Já temos ele aí, Beatriz, por favor. A Paula Pedrosa dizendo: fui demitido
Agora, a semana que vem a Paula já vai mandar outra foto aqui para ilustrar, ela já sem óculos, não é, Paula? É verdade. Daqui ela passou aí por uma cirurgia, o Salomão, para corrigir aí os problemas que nós temos. Se eu pudesse fazer isso, mas eu não posso ainda, eu não posso mais, essa é a verdade, eu acho que não permite mais. Bom dia, Paula, bom dia, Salomão. Bom dia, gente, é um prazer estar aqui com vocês novamente, viu? Bom dia aí a todos aí os leitores do Jornal do Comércio e aos seguidores aí do Amazon Play no Facebook. Só observação, Oswaldo. Foi não. Na verdade, uma mulher de casa deixou de usar óculos e ontem descobrimos que a outra mulher de 6 anos vai precisar usar óculos. Tá vendo? É assim. Isso é que eu chamo, eu não quero falar, mas é uma herança. Não vou falar, eu não vou complementar. Né? E o menino aumentou mais 0,5 também ontem. Não, tá certo. Bia, hoje eu estou daquele jeito, Bia. Então vamos lá. Olha o título, por favor, coloque aí novamente, do artigo da Paula. Fui demitido. E agora, Paula? Então, isso daí é algo que realmente tem sido bastante perguntado da gente, né? Até resolvi escrever, há umas 2 semanas atrás, eu escrevi até um pouquinho parecido, mas é com uma ótica diferente, mas resolvi escrever de novo porque muitas pessoas têm perguntado mesmo sobre isso, né? Esse é o questionamento de várias pessoas, que já tinham uma carreira boa numa fábrica, numa empresa, e aí foi demitido sem saber. E aí, como é que eu começo até falando aí na coluna dos sinais? Porque mesmo sem saber, você consegue saber de alguma certa forma. Você consegue identificar alguns sinais. Por exemplo, se é por conta de uma redução a tua demissão, você consegue identificar por conta do mercado, o faturamento está caindo, as vendas estão caindo. Então, você consegue ir vendo os cenários, ver que o mercado lá fora não está muito bom, então você já começa a tomar alguns cuidados para saber. Fazer algumas ações, precisar ficar até mais tarde, ser o primeiro a estar lá, dar o resultado, fazer realmente o que pode hoje, não deixar para amanhã. Porém, tem aquele outro motivo, que é o que a gente vai focar hoje, que não é o motivo da redução de custos, o motivo de demissão, mas sim o motivo seu mesmo, por questão de comportamento, por questão de baixa produtividade, baixa performance, e aí você chegar a ser demitido por isso. Mas isso também tem alguns sinais que são vistos. Você começa a ver que o seu superior ele já não está a mesma coisa, você começa a sentir que o clima está um pouco diferente, que talvez já estão sendo tiradas algumas coisas suas, que já estão pedindo para você ensinar alguém a fazer alguma coisa. Então você consegue ver os sinais para começar a se preparar e não ser pego tão de surpresa. Então, Salomão, onde há fumaça, há fogo. Exatamente. Esse as pessoas têm que saber interpretar. E isso tem acontecido com frequência? Quais são os tipos hoje dessas demissões com surpresa que tem acontecido aí, principalmente no Polo Industrial de Manaus? Na verdade, é o que a Paula falou. Não tem como hoje, no cenário que nós estamos, falar de uma surpresa, 100% surpresa. Não é? A questão estabilidade, por mais que você esteja 10, 15, 20 anos numa empresa, não existe essa segurança total. Então a surpresa está nisso. Às vezes a gente pensa que pelo fato de ter iniciado naquela empresa, quando foi aquele processo de startup, que aí pelo tempo que você tem, pela posição, talvez um diretor, um gerente sênior, que pode dar essa segurança. Mas é só olhar o cenário hoje. Algumas empresas fechando, claro que outras chegando. Alguns motivos aí envolvendo realmente um diretor que estava com um salário até pelo tempo que ele tinha de casa e agora tendo que reestruturar, tendo que diminuir os custos e as despesas, ter que contratar alguém novo para ganhar 30%, metade, não é? Ou até subir alguém aí e também dando um aumento salarial para aquele colaborador, mas de fato consegue diminuir aí o orçamento aí da empresa. Então é muito por isso, não é? E existe a questão baixa performance, como a Paula falou, que é inclusive o foco que ela deu aí no artigo, que é de repente você às vezes se vendo cansado, ou às vezes por essa diminuição, por essa
da estrutura da empresa, talvez você vai ter que assumir mais responsabilidade, vai ter que assumir mais atividades, talvez vai ter que trabalhar com uma equipe muito menor, e aí talvez você vai se encontrar num momento de muito estresse, e aí com certeza a performance vai cair, a produtividade vai cair, e nisso você pode ser visto naquele momento como alguém de repente que não aguenta ali alta pressão. E aí pode vir realmente desligamento em função disso aí. Beatriz, por favor, aí, coloca aí o artigo da Paula. Se quiser ir descendo. Vamos lá, pode parar aí. Ela vem fazendo uma introdução no artigo e ela lista 10 sugestões, 10 exemplos e 10 conselhos, né? E no artigo que eu vou falar alguns para os senhores e o comentário aqui da Paula e do Salomão. O conselho número 4 diz o seguinte: atualize o currículo. Neste momento, o currículo deve estar impecável. Assim, é prudente revisá-lo, atualizando-o e checando as referências, lembrando que um bom currículo deve ser resumido e impactante. Paula. Então, foi demitido, a primeira atividade é fazer o seu currículo ou atualizar o seu currículo. É importante, gente, lembrar que o currículo, de fato, tem que ser objetivo, porque é através dele que você vai ser chamado para uma entrevista ou não. Eu costumo dizer que é igual o trailer de um filme. Você vai para o cinema e você vê o trailer. E vendo o trailer, você quer assistir o filme ou não. Então, o currículo é a mesma coisa. Quando abrirem o seu currículo, vão querer chamar você para conversar ou não. Então, você tem que direcionar ele bem realmente para as suas atividades, colocar bem pontuado os teus resultados, os teus projetos, fazer isso de forma resumida. O ideal são 2 páginas, mas é lógico que dependendo do teu tempo de experiência, se você já é um gestor há muito tempo, pode chegar a 2,5 páginas, 3. Se você está no iniciozinho de carreira, 1 página é o suficiente. Mas é importante colocar palavras-chave também da sua área, para que realmente o recrutador que vai tirar o seu currículo veja que você sabe do que você está falando. Se você tem cursos específicos, colocar nas experiências, citar um pouquinho em cada atividade que você passou, um resumo ali das suas atribuições, das suas responsabilidades, colocando o nome da empresa, o período que você passou lá. E quando eu falo o período que você passou lá, é até importante você citar mês e ano de entrada e saída. A gente vê muitos currículos que não tem essa informação e é relevante, até porque é levado em consideração o tempo que você passa nas empresas. E fora isso, colocar informações claras e objetivas. Não é necessário colocar, gente, algumas informações de documentação, por exemplo, número do RG, CPF, essas informações elas são dadas no momento da admissão, se você vier a ser a pessoa escolhida. O importante aqui no currículo é focar a sua carreira, os teus conhecimentos e as tuas experiências. Salomão, estamos recebendo aqui a participação de nossos seguidores e você que é um especialista, juntamente com a Paula, eu queria te perguntar. A Regina Coutinho diz o seguinte: as empresas têm de fazer uma reengenharia porque diminuem o quadro, pagam mal e sugam os empregados. Exigem a alma do empregado, sem nenhuma vantagem. Empregado bem pago e reconhecido trabalha feliz e produz. Concorda aí com a opinião da Regina? Com certeza, o funcionário bem remunerado, né, a gente só tem que ter um conceito aí que não é só salário. Eu acabei de sair de uma pesquisa, de uma reunião com um cliente agora, vindo para cá, uma pesquisa de clima salarial, de pesquisa de clima organizacional que nós fizemos, e aquilo que a gente vê às vezes, que o fator motivacional, né, que o índice de satisfação vai ser maior justamente em salários e benefícios, nem sempre é. Né? E eu mostrei para o cliente, onde a gente viu que era o fator número 5, era o 5º fator. Né? Então não é só a questão da remuneração, de benefícios, fator? O 5º fator de remuneração. Tá. Né? Geralmente, quando se faz uma pesquisa de clima, acha-se que vai ser o primeiro que os funcionários vão responder como insatisfeitos. E nessa pesquisa, por exemplo, deixei bem claro, olha aqui, ó, é o 5º lugar.
Então, existe o clima da empresa, o ambiente, gestão, né, liderança, infraestrutura. Então, tem muitas variáveis aí que fazem com que esse funcionário possa produzir mais. Pode existir um caso realmente de uma empresa que não tem um bom salário e também não tem outros atrativos, né? Eu sempre costumo falar que a responsabilidade da carreira do profissional é ele mesmo. Né? Então, se você percebe que ali, de fato, você não vai dar continuidade na tua carreira, não vai ter um upgrade, um crescimento, ou que isso talvez demore muito, é muito a longo prazo, você quer algo mais rápido, de fato é você que tem que tomar a atitude. Talvez você sozinho não vai conseguir mudar toda uma cultura e os gestores de uma empresa. Agora tem um outro ponto aí que é o lado da empresa. Muita gente fala bem assim para mim, Salomão, as empresas estão se aproveitando desse momento, né, para pagar menos, para, enfim, usando a crise como desculpas. Olha, até conheço algumas que de repente podem não estar enfrentando aí de repente uma crise. Né? Vou dar um exemplo aqui, hipotético, que é se vendia mais carne com a crise vão consumir mais ovo, talvez a receita aí de quem trabalha diretamente aí com ovos vai aumentar. Né? Mas no geral, as empresas também estão precisando sobreviver. Qual é a demanda que está tendo? Né? Como é que está a receita da empresa? As pessoas estão comprando? Né? Você falou hoje que uma construtora ela está conseguindo vender um monte de apartamento? Não é verdade. Não é verdade. Não é falar que está todo mundo comprando máquina de lavar, micro-ondas de geladeira em plena crise. As pessoas estão segurando um pouco. Então, em função disso, com certeza, as empresas também precisam fazer essa reestruturação para sobreviverem, para permanecerem no mercado. É como família. Se os dois trabalham, marido e mulher, e um pega as contas, vai ter que rever todo o orçamento familiar. Né? Então, é preciso que a gente pense aí dos dois lados, realmente. Paula, vamos aí, Bia, por favor, e vamos para o 7º conselho aí da Paula. Ocupe seu tempo. Quando se está desempregado, surge uma falsa sensação de tempo livre. É preciso estabelecer uma nova rotina para que não venha a sensação de inutilidade. Isso pode ser feito como uma programação que tem como objetivo ajudar em sua recolocação com, por exemplo, a inserção de tarefas como cursos de atualização, que podem ser feitos, inclusive, está aí entre parênteses, online, participação em palestras e momentos de networking. E nessa nova rotina há espaço também para inserir atividades prazerosas e que eram deixadas de lado quando você estava empregado, como a prática de um exercício físico ou a participação em um grupo de interesse. Além disso, é possível pensar em fazer algo que não demande crachá e que gere uma renda extra. Você pode dar aula ou prestar consultoria, atividades que ajudam a ampliar as competências, conseguir um novo emprego no futuro e até ter alguma remuneração. É bem longo e bem verdadeiro isso, né, Paula? Na verdade, o que acontece? Quando você está desempregado, é muito complicado para o ser humano, porque a gente trabalha com hábitos, né? Os hábitos são formados ao longo dos dias, meses e anos. Então, você já está acostumado a sua vida inteira a trabalhar, acordar cedo para o trabalho, chegar tarde. E quando você perde essa rotina, você fica um pouco desorientado. Então, a ideia é que você estabeleça uma nova rotina, mesmo que desempregado. Então, se você gosta de acordar cedo, continua acordando cedo, de repente vai fazer uma caminhada cedo, depois do café da manhã, depois já se programa para, agora é o meu horário de pesquisar emprego na internet. Entra nos sites, vê os portais, vê os sites de consultoria de emprego. Bom, agora chegou a hora de eu fazer tal outra atividade. Então, você consegue no teu dia fazer uma rotina, mesmo sem emprego. E aí, você consegue colocar dentro a questão do network, que quando você está desempregado é essencial, mas fazer da maneira correta, gente, porque hoje a gente fala tanto de networking, mas não necessariamente é feito da maneira certa. Não deixe para procurar uma pessoa, falar com um amigo só quando você está precisando, porque a pessoa vai saber disso e não vai ser nada legal. Então,
cria até o hábito de constantemente mandar uma mensagem, perguntar como tá, manda uma mensagem para os seus amigos falando que aconteceu essa situação, que agora você está desempregado, porque de repente eles sabendo de uma oportunidade, eles já vão saber que você está no mercado, então eles precisam saber. Algumas pessoas querem esconder com vergonha, mas o melhor no momento é você realmente falar com essas pessoas, porque pode ser uma ajuda. E participar de grupos em comum, grupos de repente da sua área técnica, uma palestra que vai ter, tá nesses encontros e também ter uma renda extra. Não é porque você não está trabalhando com carteira assinada, né, de crachá, como eu coloquei aí, que você não consegue fazer uma renda extra. De repente, se você tem muito conhecimento numa área, você pode dar uma aula sobre esse assunto no curso de longa duração, de curta duração. Você consegue prestar uma consultoria para alguma empresa nesse sentido, fazer um projeto específico. Então, quando você ainda consegue estar atualizado na tua área, mesmo sem estar empregado formalmente. Salomão, eu quero, antes de eu partir aí para mais um tópico do artigo da Paula, eu queria te fazer uma pergunta, que é um assunto recente, que foi aprovado pelo STF, sobre uma consulta que foi feita, e de uma certa forma isso hoje vai refletir muito no mercado de trabalho, sobre a terceirização irrestrita. Você, como um especialista no assunto, o que você acha que vai acontecer com o mercado de trabalho, com mais essa opção que hoje o mercado oferece da terceirização irrestrita? Perfeito. É um assunto aí de muita polêmica, não é? E sempre a gente tem que olhar aí todos os lados, não é? E o que tem de ganho ou não. Quando você pega alguns países do primeiro mundo, não é? E é claro que nem todos, alguns países do primeiro mundo têm uma legislação muito parecida com a nossa, mas você pega, por exemplo, Estados Unidos, onde você encontra uma forma de trabalho muito diferente da nossa. Então você tem ali o valor hora e você fecha ali a tua atividade, o teu horário de trabalho, né? Então o americano ele consegue inclusive poupar mais, porque ele sabe que ele não vai ter o dinheiro das férias, ele sabe que não vai ter o 13º. Então isso de fato deixa o profissional buscando de fato mais resultados, faz com que a saúde financeira das famílias seja muito mais estruturada, muito mais organizada, não é? E aí você tem que dar resultados. E quer tirar férias, vai ter que juntar dinheiro. E acaba que às vezes a nossa legislação é um pouco paternalista e isso traz em alguns momentos, né, uma certa zona de conforto, né? Mas aí temos que pensar também, será que o Brasil está preparado? Está preparado? São duas realidades, né? Então, o que preocupa nisso é como nós vamos administrar isso, né? Como que as empresas vão administrar, aonde vai o limite da empresa na relação funcionário, gestores, a consultoria, a empresa que vai estar ali atuando diretamente com ele. Então a gente tem que pensar realmente, e isso vai trazer um impacto, ninguém está muito preparado ainda para isso, não é? Então a gente vai estar todo mundo aprendendo junto, mas já essa relação, né? A gente costuma dizer que o latino ele é muito relacionável, né? O latino gosta muito desse contato, ele gosta, como eu acabei de ver aqui o comentário, né? Além da remuneração, a conversa, o bate-papo, os feedbacks. Então isso vai ter que ser muito bem administrado, né? A curva de aprendizado, entra aquela pessoa e tem aquela curva de aprendizado, aprende o processo, né? E de repente simplesmente troca outra pessoa. Então tudo isso as empresas de fato vão ter que se preocupar. Encontrar um parâmetro salutar para isso, né? É verdade. Porque a nova legislação trabalhista, inclusive, ela tem as suas modernizações, mas também tem as suas imperfeições, que eu acho que ela vai ser objeto, inclusive, de uma nova discussão no próximo Congresso, no próximo governo, aí, a partir de 2019. Por gentileza, Beatriz, número 9... e da colocação, que está justamente no caso de uma entrevista, pergunte ao recrutador quanto tempo levará para ter uma resposta. Se não houver um feedback, entre em contato após certo tempo, mas tenha, acima de tudo, bom senso.
Exatamente. A ansiedade é um fator primordial quando você está desempregado, porque ela pode levar você a agir de forma que você não quer, de uma forma inapropriada, principalmente no processo seletivo. E lembrando, gente, que o processo seletivo é onde você vai mostrar quem você é como profissional. Então, se você agir de maneira que a sua ansiedade ela sobressaia, o que vai ser observado? Que você é um profissional comportamentalmente ansioso. Será que eu quero ter um profissional ansioso na minha empresa desse jeito? Será que quando eu falar para ele que eu vou verificar tal coisa em certo período não verificar, ele vai ficar ali atrás de mim o tempo todo? Então, a partir do momento que você entra no processo seletivo, você está sendo observado. Todas as suas ações estão sendo observadas. Então, é importante você saber que existe um tempo para que a empresa dê o retorno. Não é porque ele entrevistou você hoje que amanhã ele já vai dar o retorno. A gente tem que lembrar que no processo seletivo tem diversos candidatos. Às vezes é uma semana inteira de entrevistas. Então, no mínimo é uma semana para te darem um resultado. Na verdade, entre 1 e 2 semanas para te darem alguma posição. Se você vai continuar no processo seletivo ou se você não vai mais continuar. E ainda tem a situação de alguns processos seletivos que têm diversas fases. E aí, conforme o profissional ele vai andando nesse processo, parece que ele vai ficando mais ansioso ainda, o que nem sempre é muito bom. Mas, gente, ó, se você está participando do processo seletivo, está andando, isso é positivo, isso significa que você está indo além. Então, dá até para segurar mais ansiedade, porque você está sabendo que você está evoluindo bem no processo. Se chegar de fato num período de mais de 2 semanas sem nenhum retorno, a minha indicação é que, se você tiver um telefone, um e-mail do recrutador, entre em contato e pergunte como é que está o processo seletivo, você quer saber uma posição, se você ainda está nele ou não. Mas após isso, espere mais um tempinho. Não é indicado que você ligue todos os dias para saber um retorno, porque, como eu disse, nem sempre vai depender da pessoa que falou com você, às vezes está dependendo de uma resposta de uma pessoa superior, e aí tem que de fato esperar, não se tem muito o que fazer. Mais segurança e ansiedade. Se você tiver em dúvida, por exemplo, gente, acabei de ligar, será que eu ligo ou não? Na dúvida, não ligue. Nesse caso, é melhor você pecar por não fazer do que de repente fazer e ser considerado muito ansioso para um processo seletivo. Eu concordo, eu acho que hoje, inclusive, até com esse momento que o país atravessa, essa dificuldade econômica que nós estamos atravessando, isso realmente deve estar gerando esse tipo de problema de uma forma mais corriqueira, né, Paulo? Acho que tem aumentado o número de pessoas que não estão sabendo controlar esse nível da ansiedade, não é isso? E eu tenho visto, inclusive, alguns profissionais que, por exemplo, se ele está participando do processo seletivo, ele não consegue ali um retorno, liga, não tem retorno, manda e-mail no retorno, ele está começando aí nas redes sociais das empresas pedir retorno e colocar em várias situações diferentes, no site da empresa, na rede social. Eu entendo que a pessoa quer esse retorno, mas o que eu estou tentando passar aqui você vai ser observado de maneira muito ansiosa. Isso não vai ajudar você no processo seletivo. Se de repente você estava caminhando para ser um dos finalistas e verem a pessoa tentando em várias formas diferentes, em vários meios de retorno, vão falar, gente, talvez isso aqui não é a pessoa que a gente quer. E aí vai acabar prejudicando você no processo. Então, pelo sim, pelo não, é melhor aguardar. E tem a forma, né? A forma que você vai pedir e solicitar esse feedback. Né? Como a Paula falou, você está no seu direito, né? Se dispôs a participar do processo. Né? Consultoria depende muito do tempo do cliente dele, né? Mas a forma que você vai se expor. Porque talvez você está demonstrando ali, na forma que você está escrevendo, você está demonstrando ali uma fraqueza sua, um ponto de melhoria seu. Né? A forma que você vai se comunicar. Não só nas mídias, o ruim das mídias hoje, que às vezes você pensa que você está queimando alguém, né, uma empresa, enfim, e de repente, uma Paula falou, você está sendo ali observado. Então, cuidado com as palavras, cuidado com a forma, né, tem um recrutador ali olhando, talvez uma pessoa que você aparece na sala de entrevista e a pessoa vai para sua cara, rapaz, não é esse que estava lá no Facebook, no LinkedIn, com aqueles comentários assim, assado? Eu entrei um dia desse no LinkedIn de uma pessoa e fui rastrear todas as atividades dela. E
80% era justamente essa forma de pedir feedback, a forma de falar, viram meu currículo, não viram, por quê? Mas de uma forma um pouco agressiva. E 80%, mas não podia ser inverso isso, 80% compartilhando informação, compartilhando outras vagas para os outros amigos, gerando esse network, parabenizando as pessoas por algo. Então, cuidado, você fica muito exposto hoje em mídias sociais. Ok, então eu recebi aqui a Paula Pedrosa e o Salomão Nunes, que vieram falar sobre a coluna de ontem, Fui Demitido, e orientar vocês como pode facilitar esse processo de recolocação no mercado, ao qual principalmente aí a consultoria que a Pedrosa Consultores presta aí há muito tempo no mercado amazonense. E você pode, existe online aí, você pode fazer suas colocações, pedir suas opiniões. E então eu estou agradecendo aqui mais uma vez a presença do Salomão Nunes e da Paula Pedrosa. E como é que nós podemos entrar em contato lá com a consultoria, Paula? Certo, você pode acessar o nosso site, que é o www.paulapedrosa.com.br, Paula no feminino e Pedrosa com S, e lá você vai ter os nossos contatos telefônicos, e-mail, lá você consegue ter também acesso às vagas, se você estiver procurando um emprego, você consegue enviar seu currículo por lá também, e, inclusive se você quiser falar online, você tem também um campinho que você consegue enviar um WhatsApp, fazer tua pergunta, e aí ser respondido muito brevemente, então pelo www.paulapedrosa.com.br. Mais alguma coisa, Salomão, acrescentar? Só acrescentar, né, na verdade aí está ratificando que fui desligado e agora, primeira coisa, né, mantenha aí as emoções tranquilas, de inteligência emocional nessa hora, cuidado como você vai estar saindo dessa empresa, né? De repente a empresa daqui uma semana te liga, fulano, vem aqui e preste uma consultoria. Mas se você sai de uma forma não muito amigável, isso não vai acontecer. Se uma empresa, uma consultoria liga para essa empresa pedindo referência, talvez não vai dar uma boa referência. Então, cuidado nessa hora, tranquilidade. Em seguida, nada de perder tempo, nada de tirar um ano sabático, o mercado não está propício a isso. Então, comece as atividades, comece a pesquisar, buscar orientação, o que precisa ser feito e se dedicar realmente às buscas pelas vagas. Bacana? Então, boa sorte a todo mundo aí que está precisando, né, de voltar aí para o mercado. Muito bem, recebendo aqui então a Paula Pedrosa e o Salomão Nunes, da Pedrosa Consultoria, que toda quarta-feira tem o artigo da Paula nas páginas do Jornal do Comércio, no caderno de opinião, sobre esse mercado de trabalho, que é um mercado que hoje ele está aí requerendo cada vez mais que os seus profissionais tenham certa especialização e exigindo um conceito e uma forma diferente de você fazer parte das corporações. Agradeço mais uma vez aqui ao casal. Muito obrigado, Paula. Muito obrigado, Salomão. Com certeza, na próxima quarta-feira estaremos de volta com o artigo da semana que vem, que estará na página do JC. Eu vou pedir um pequeno cafezinho e volto já já para falarmos sobre a edição de hoje, a edição de quinta-feira, 13 de setembro, do seu Jornal do Comércio. Até mais. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel, com uma localização privilegiada a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social. O Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel.
Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel, com uma localização privilegiada, a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social. O Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel, com uma localização privilegiada, a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social. O Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel, com uma localização privilegiada, a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social. O Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Estamos de volta aqui com a última parte do plantão Jornal do Comércio Amazon Play TV Digital, do dia 13 de setembro, quinta-feira. Mas antes eu tenho um recadinho para vocês. Imob TV traz uma grande oferta para locação na Avenida Grande Circular.
São 640 metros quadrados, dividido em 2 pisos, com esse amplo salão no térreo, e na parte superior você também tem um salão para estoque de mercadoria e toda a parte administrativa. Em frente à loja você ainda tem uma faixa de pedestre que facilita o acesso para a loja, localizada de frente o 14º DIP. E ainda uma entrada especial pela rua de trás da Grande Circular, onde você poderá descarregar toda a mercadoria que ficará estocada no seu estabelecimento. Consulte a Malupe, esses telefones ou também por este e-mail. Você fará um grande negócio porque o preço está abaixo do metro quadrado da região. O Imob TV, que faz parte aqui da programação da Amazon Play TV Digital, ofertando para vocês essa locação lá na Avenida Grande Circular, que é uma avenida de grande movimento comercial, ali na zona norte de Manaus. Eu vou agora para as principais notícias do JC de hoje, 13 de setembro, na edição número 42.624. Custo Amazonas cresce com guerra do frete. Realmente, um reajuste de 5% no valor do frete rodoviário, que foi publicado no último dia 5 pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, foi sentido com mais força pela agroindústria, mas após uma semana começa a ter impactos nas pequenas microempresas que devem decidir se baixam a margem do lucro ou repassam o reajuste ao consumidor final. Eu queria que você fosse lá para a matéria, Bia, que está na página 5 de hoje do Jornal do Comércio. Tem que descer mais. Isso. E aí vem a matéria do JC, que o Amazonas foi afetado pela guerra do frete. O reajuste, né, como eu disse, afetou de uma certa forma com 5% de alteração no preço do frete. Isso tem um impacto muito grande no preço final dos produtos. Então, tem setores que com certeza vão repassar isso para o consumidor, como diz aí o próprio artigo que você está vendo aí, que o impacto ainda é maior para o produtor granjeiro, que vem sentindo alta em torno de 20% a 40%. As distâncias, as condições de logística para trazer esse produto do granjeiro aqui para o consumo final na cidade de Manaus, isso realmente deve afetar bastante o valor do frete para esse tipo de produto. Aí tem também uma coisa importante, que Manaus é uma cidade importadora, né? Aqui, quem importa de outros estados, os gastos nos fretes terão de ser repassados aos consumidores, diz aí o Lourenço, que fala sobre essa matéria. Eu queria... Volta lá para a cabeça da matéria, por favor, Bia. Tá? Que isso, Manaus tem esse tipo de problema em função da nossa logística aqui. A Andréa Leite é a jornalista aqui da nossa redação que preparou essa matéria. E então eu recomendo que os senhores leiam na edição de hoje do nosso Jornal do Comércio, que é um assunto importante que interessa a todos, tanto aqueles que dependem do frete para fazer suas mercadorias irem e virem, como também aos senhores consumidores que de uma certa forma poderão ser afetados aí com essa nova tabela aí sugerida e publicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Eu acho que isso é uma situação preocupante, principalmente aqui no nosso estado, e vamos ver como é que isso, acompanhar como é que anda o dia a dia e os impactos que vão atingir produtos aqui na cidade. Vamos lá para outra página, Bia, na caderno B, a capa. Estamos aí, o caderno B traz na capa aquele assunto que a gente diariamente tem comentado aqui, que dias após
Dias após dia, o Centro Histórico de Manaus vai ganhando novos velhos prédios abandonados. Era uma vez um belo prédio. Então, essa matéria do Evaldo Ferreira, que vem também diariamente trazendo notícias sobre esse assunto, prédios seculares e históricos estão abandonados em áreas do Centro Antigo de Manaus, São Raimundo e também do Educandos. É uma matéria completa que vai retratando aí o descaso com os prédios históricos, ou seja, estamos aqui passivos de acontecer a mesma coisa que aconteceu no Museu Nacional do Rio de Janeiro, onde isso atingiu a todos nós, e aqui em Manaus não deixa de ser diferente. Nós precisamos guardar a nossa história, nós precisamos ter história para contar no futuro, ter história para contar no presente, e eu acho que isso é objeto aí para que as autoridades comecem a olhar isso com outros olhos, com mais carinho, para que a gente tenha no futuro isso aí guardado, resguardado, para a gente olhar para trás e ver que alguma coisa foi feita, que muitos tombaram, muitos lutaram, muitos perseveraram para escrever a história do Amazonas. Eu vou ficando por aqui, a edição de hoje do plantão Jornal do Comércio, Amazon Play TV Digital. Voltaremos amanhã no mesmo horário, com a presença de novos articulistas do JC. E hoje, às 16 horas, lembre-se, nós temos o programa 2018, Ano da Transformação. Eu vou receber aqui o candidato a deputado estadual pelo PR, o Partido Republicano, o Dudu Monteiro de Paula, figura conhecida na nossa cidade, pelo tempo em que exerce a profissão de jornalista voltado para o setor esportivo. Então vai ser um prazer receber o Dudu aqui, e ele vai contar por que ele quer ser deputado estadual pelo nosso estado do Amazonas. Obrigado pela audiência mais uma vez, pela participação dos internautas, e a gente volta então às 16 horas. Até mais.